o Instituto Mineiro de Direito Administrativo dá prosseguimento ao seu projeto, Conversa com o Especialista. E hoje nós completamos 6 eventos. O Instituto Mineiro de Direito Administrativo tem por missão debater, divulgar e promover estudos nas diversas áreas do direito administrativo. Assim, em face da impossibilidade de ainda não podermos realizar os eventos presenciais, nós temos então feito, por meio das lives, debates dos assuntos mais palpitantes do direito administrativo. Para quem está nos acompanhando já há mais tempo, na primeira oportunidade nós falamos sobre as principais alterações da nova lei de licitações e contratos, em que ela ainda estava saindo no forno, com a presença do senador Antônio Anastasia. Depois tivemos a presença do nosso queridíssimo Flávio Nunes, que hoje nos prestigia novamente nesse debate. Naquela oportunidade, o professor Flávio Nunes debateu com a professora Maria Tereza Fonseca Dias o tema da improbidade administrativa. Na terceira live, nós recebemos aqui os professores Roberto Sorbili e o Antônio Flávio Oliver, que debateram sobre o problema da emergência fiscal na situação jurídica do servidor público, a emenda constitucional número 109 de 2021. Na quarta live, com a presença da professora Tatiana Camarão e Vanice Lírio do Vale, nós falamos pelo day after da nova lei de licitações e contratos. E na quinta, falamos sobre a atuação dos tribunais de contas e a nova lei de licitações, com a participação das professoras Daniela Mello e Heloísa Helena. Todos esses eventos estão nos nossos canais. Aqueles que não puderam participar podem depois acessar lá, está tudo lá registrado. E hoje, nessa sexta edição, contamos com a presença das ilustres professores Cristiana Fortini e Flávio Nunes, a quem desde já agradeço por terem aceito o nosso convite. Eu devo agradecer também às entidades parceiras que sempre nos ajudam na divulgação desse evento. A Abradad, a APMinas, o IDAG, a CGE, a AGU e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, e apesar de serem professores bastante conhecidos, eu vou me permitir ler um pequeno currículo de cada um deles. A professora Cristiana Fortini, ela é pós-doutora pela George Washington University, doutora em Direito Administrativo pelo FMG e professora dos programas de mestrado e doutorado em Direito pela UFMG e da Faculdade Milton Campos. Professora visitante da Universidade de Pisa. Ela também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, diretora regional do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos de Infraestrutura, em Minas Gerais, o IBEG, representante também em Minas Gerais do Instituto Brasileiro do Direito Sancionador, o IDASAN. A professora Cristiana é também autora e coautora de diversos livros e artigos do direito administrativo, professora e conferencista em diversos eventos nacionais de contratação pública. E devo ressaltar que o mais importante no currículo da professora Cristiana é que ela é membro do Instituto Mineiro de Direito Administrativo e também já foi sua presidente. O professor Flávio Nunes é doutor e mestre em Direito Administrativo pelo FMG, presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Federal, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, coordenador e professor do mestrado do IDP, São Paulo, foi assessor especial da presidência do STF, assessor do ministro do STJ e assessor do ministro do TSE. O professor Flávio Nunes é sócio do escritório Silveira e Nunes Advogados. Ou seja, no dia de hoje nós temos 2 especialistas, 2 craques do direito administrativo, com uma vasta experiência profissional e acadêmica. E devo ressaltar que os 2 professores vêm acompanhando de perto a tramitação desse projeto de lei tão importante da improbidade administrativa. Esse é um tema da mais alta relevância, já tendo, conforme já falei aqui, já foi abordado anteriormente pelo INDA, na nossa live do mês de março, e naquela oportunidade
o professor Flávio Nunes e a professora Maria Tereza estavam debatendo acerca do projeto naquela altura. E agora? Como está esse projeto? Meses já se passaram, muitas alterações já foram produzidas nesse projeto de lei. E será que esse projeto de lei é um avanço ou ele é um retrocesso? Então, considerando que esse projeto sofreu alterações e que o tema improbidade administrativa é bastante relevante e atual, tendo aqueles que defendem a sua aprovação e aqueles que criticam, nós temos a convicção de que as reflexões que ora serão debatidas aqui lançarão, com certeza, luzes que serão de muito proveito para todos nós. Então, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra à minha queridíssima amiga e professora Cristiana Fortini para a condução dos trabalhos dessa noite. Muito obrigada, presidente Luciana. Eu que quero agradecer, primeiro porque falar num evento do INDA é sempre motivo de uma alegria muito grande, né? Segundo, porque eu acho extremamente desafiador o tema da improbidade. Ele é um tema que ele suscita paixões, né? Ele suscita um debate bastante acalorado. E acho que a gente tem o privilégio, na minha função absolutamente acessória nessa noite, de ouvir o professor Flávio. E o professor Flávio, ele tem não só as digitais no projeto, né? A ponto do relator fazer referência expressamente ao professor Flávio, como ele foi construindo mesmo a vida acadêmica muito ligada a essa temática da atividade sancionatória. Às vezes com pensamentos até audaciosos, né, Flávio? No sentido de uma flexibilização naqueles personagens que poderiam, de fato, exercer a atividade de fiscalização. Então, ter o Flávio aqui na nossa casa, a casa de todos nós aqui, que é o INDA, é muito interessante. A gente pensou em várias metodologias para essa discussão e a gente resolveu que a gente ia fazer uma coisa diferente do que geralmente se faz. Porque todas as abordagens a respeito da lei de improbidade, ou das mudanças pretendidas em face da lei de improbidade, elas tocam geralmente nos mesmos pontos, né? A mudança lá no artigo 11, a discussão sobre atos dolosos e atos culposos, como que fica o acordo de não persecução cível, a questão da competência do Ministério Público para isoladamente ajuizar a ação de improbidade, ou seja, legitimidade, melhor dizendo, para ajuizar ações de improbidade. E aí a gente conversando a partir de uma sugestão do próprio professor, a gente achou que seria interessante ir percorrendo um pouco a lei e, de fato, falar dela, do propósito das mudanças, não é nem lei, né, gente? Do projeto de lei eu já resolvi, passei no Senado, já sancionei, já estamos aí com uma lei nova. Enfim, do projeto. E talvez essa leitura menos compromissada, mas mais leve, pode ser também proveitosa. E aí eu queria começar, e obviamente então nós vamos começar da mudança proposta sobre o artigo 1º, né? E talvez esta mudança é a que mais exemplifica aquilo que é a característica do projeto de lei. Então, o projeto de lei, na minha avaliação, obviamente, o projeto de lei, ele verifica os efeitos possivelmente negativos do texto com o qual a gente convive hoje. Ele tem uma pegada que soa familiar se a gente considerar as mudanças feitas na LINDB. Então, tem aqui uma certa sintonia entre o que se propôs em termos de LINDB e até o que acabou se traduzindo em alteração mesmo. A gente sabe que algumas das propostas imaginadas foram objeto de veto, né? Houve, naquela época, uma pressão muito grande dos órgãos de controle, e isso tende a se repetir, ou já está se repetindo aqui. E tanto a LINDB quanto o projeto de lei, parece que eles fazem, essa frase até eu já escutei outras vezes, um freio de arrumação, ou seja, nós vivemos um movimento em prol de uma responsabilização, esse movimento em prol de uma responsabilização causou efeitos colaterais indesejados,
E estas duas mudanças legislativas, uma já viabilizada e a outra em movimento, teriam essa finalidade comum, compartilhada, de reorganizar as coisas um pouco. Obviamente que não se está propagandeando a desonestidade, obviamente que não se está pretendendo com esse projeto de lei uma carta em branco para a prática de atos nefastos, assim como a LINDB também não queria, de alguma forma, incentivar isso. E aí, Flávio, eu acho que talvez começar do artigo 1º, por todas as razões, mas porque o artigo 1º também dá uma... Ele já diz a que veio, né? Ele já introduz o PL oferecendo um pouco do DNA desse PL. E ele vai, então, nos dizer, e aí são vários parágrafos, eu achei uma coisa interessante, porque o relator diz assim, nós não estamos mexendo muito no artigo 1º, não. A gente está só reorganizando. Não, a gente está mexendo muito no artigo 1º. O artigo 1º é central, ele abre alas, né? Porta-bandeira do que é a mudança pretendida. E para todo mundo estar sintonizado com o que a gente vai falar agora, o artigo 1º, nos seus parágrafos, em especial eu vou citar 3 parágrafos, ele diz da destinação desta nova lei, portanto, diz que a improbidade vai demandar condutas dolosas, afastando a possibilidade de condutas culposas. Depois ele vai falar do que é dolo para essa lei, e, portanto, ele não apenas fala das condutas dolosas, mas ele vai entrar na questão do dolo específico. No parágrafo 8º, o artigo diz que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa que remete àquilo que se pretendia na lei, na LINDB, com a definição de erro grosseiro. Então, Flávio, comentando um pouco essas coisas todas e pensando que isso, por si só, já gerou uma certa ira. A mudança do conceito de improbidade, ou melhor, a caracterização de que improbidade depende de uma manifestação dolosa e de um dolo diferenciado. Entendi. Ok, vamos lá. Boa noite a todos, é um prazer. Muito obrigado, professora Luciana Raso, mais uma vez pelo convite em nome do INDA, né? Me convidou. Eu, como um bom mineiro, me sinto acolhido e muito à vontade nessas nossas conversas. Ladeado da professora e amiga, professora Cristiana Fortini, a quem eu admiro imensamente, e tantos outros colegas que aqui nos prestigiam. A ideia realmente é essa mesmo, um bate-papo. É como se eu e Cris e a Luciana pudéssemos comentar um pouco da lei, e aí pode intervir, e a gente vai... E aí vocês, em alguma medida, vão poder participar desse papo, dessa reflexão, a partir do texto normativo. Essa que foi a ideia. Então, o artigo 1º, o que eu vislumbrei para destacar aqui? Lá no parágrafo 1º, ele já fez questão de dizer que as condutas serão dolosas, seja as do artigo 9º, 10 ou 11. Então, aqui ela já afasta de cara, já mostrando que não cabe mais a modalidade culposa. E isso vai ao encontro do que muito que a doutrina já vinha preconizando, de que a improbidade é uma violação qualificada, grave, da moralidade administrativa. E não é sem razão que o Constituinte e que a Constituição da República usa, às vezes, moralidade e improbidade. É exatamente essa diferença de nomenclatura é para ressaltar exatamente isso. Então, aqui eu já me antecipo para aqueles críticos que entendiam que é até inconstitucional, me parece que a JUF, nesse sentido, manifestou-se em algum momento, inconstitucional ter tirado a modalidade, ou pretender retirar a modalidade culposa, eu acho que é o absoluto inverso. Na verdade, isso vai ao encontro do espírito do Constituinte, que não pode pretender esvaziar a função administrativa numa criminalização do erro. Ah, mas não é erro que se cuida, é culpa, negligência, imperícia e imprudência. Então, vamos depois dar uma experimentada ao longo desses 8 anos. Aliás, tudo surge com esse propósito, né? A alteração da lei de improbidade vem por uma comissão de juristas, inicialmente, que diz, olha, nós pretendemos atualizar aqui à luz da jurisprudência do STJ. E foi capitaneada pelo eminente ministro Mauro Campbell, e entre outros juristas. E esse projeto, num primeiro momento apresentado, ele vinha referendar boa parte dessa jurisprudência. Ao passo que o relatório e a proposta do relator
foi no sentido de corrigir os excessos da jurisprudência. Não é porque está na jurisprudência que necessariamente seria um entendimento correto ou melhor, vamos dizer assim. E quando eu digo melhor, é exatamente o debate do legislativo, né? Cabe exatamente à discricionariedade legislativa entender, a partir do debate plural, aquilo que seria mais adequado num determinado contexto da sociedade, não é? Então, evitando a criminalização, muitas vezes, do agir administrativo e focando um pouco também no agente público honesto, e não apenas no desonesto, é que se pretendeu deixar claro que o dolo, então, é indispensável. E mais em seguida, no parágrafo 2º, fez-se questão de dizer o seguinte, conceituar dolo. Olha que coisa interessante. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Eu fico imaginando, Cristiana, um criminalista lendo isso. Ele vai arrepiar os cabelos. Ele vai virar e falar assim, para que vocês estão dizendo isso? Desde quando o legislador precisa de conceituar dolo e de dizer que é diferente de voluntariedade do agente? Vocês estão ficando doidos? Aí é preciso chamar o criminalista e mostrar para ele a jurisprudência do STJ e de boa parte dos tribunais nossos. Aí ele vai entender a razão de ser. Porque é a jurisprudência que negligencia totalmente a diferença entre essas coisas. E a pretexto de um dolo genérico, e de fato a doutrina criminal fala dolo genérico e dolo específico, quando há uma forma especial de descrever o agir, né, o fim, a ilicitude, tem o dolo específico e o dolo genérico. É uma classificação doutrinária. Em nenhum momento se pretende, ao classificar o dolo como genérico, retirar dele aquilo que é essencial, nuclear, que é aquela vontade, ou assumir o risco deliberado do fim ilícito, o que é totalmente diferente de voluntariedade. Bom, então aquele prefeito que assina um contrato no processo licitatório e depois se verifica uma ilegalidade no curso do procedimento, ele se torna réu numa ação de improbidade. E basta, muitas vezes, para a jurisprudência, que ele tenha assinado aquele ato e, portanto, participado e concordado com o mal feito. Isto não é demonstrar dolo. Isto é ato voluntário. Ele voluntariamente assinou o contrato. Mas não significa que, ao fazê-lo, ele está concordando ou aquecendo com o fim ilícito. Aí sim seria o dolo. Mas isso que é óbvio, ululante, na doutrina secular do direito penal, infelizmente é desprestigiada pelos tribunais quando nós entramos na matéria de direito administrativo sancionador, que é visto como alguma coisa assim meio assim, não muito relevante. Cabe à administração pública decidir isso aqui, no mais é discricionário, tanto no poder disciplinar do servidor público, que é um absurdo, é a matéria do meu mestrado, como você sabe, e essa questão, então é necessário, é indispensável, à luz da realidade, na toada daquilo que motivou a comissão dos juristas, que é olhar para a jurisprudência, vamos olhar. Só que o rumo, eventualmente, não vai ser aquele proposto por eles, que foi aquele que foi acolhido pela Câmara dos Deputados no projeto do relator. E aí caminhou-se, então, para diferenciar dolo e voluntariedade. Lá em seguida, no parágrafo 3º, fala também que o mero exercício da função, sem comprovação de ato doloso, não configura improbidade. Olha a ênfase disso. Isso é passar a mão em gente desonesta, na cabeça de mão de gente? Evidente que não. Tem dolo, pau nele. Mas tem que ter dolo. Porque senão é muito fácil alguém que não é agente público e não conhece a realidade da administração pública virar e falar assim, mas se está errado, não devia ter feito. Vai assumir o ônus de implementar decisões difíceis diante de problemas inimagináveis, sem recurso, e numa complexidade tal, e tendo que optar por um caminho ou outro, e ninguém chega com uma luz da verdade dizendo, olha, a decisão certa é esta aqui, você não... Muitas vezes vai errar. Agora, demonstra o conluio, demonstra esse viés, esse elemento subjetivo, e não fazendo, realmente não tem sentido. Então, o parágrafo 1º, já nesses primeiros parágrafos do artigo, com esses parágrafos, já vem nessa toada. Depois, no parágrafo 4º, isso é muito importante, fala assim, aplicam-se ao sistema de improbidade nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. É preciso olhar para a Constituição e extrair dela princípios de ordem sancionadora, ligadas ao tema do direito sancionador. E muitas vezes, olha-se isso para imaginar, isso aqui é do direito penal.
Não tem nada a ver com direito administrativo. Administrativo não se confunde com penal. Quando o núcleo, que talvez traga elementos incomuns, comuns, na verdade, entre essas duas esferas do direito, deva ser considerado na aplicação. Então, por que muitas vezes é tão caro para o direito penal a presunção de inocência aqui, que leva ao devido processo legal, na perspectiva de não ter o reexame necessário, e no caso da improbidade, que tem sanções tão mais graves quanto no penal, apenas não tem prisão, mas tem demissão, tem cassação dos direitos políticos. O professor Márcio Camorosano uma vez comentou comigo, o homicídio culposo, se você tem bons antecedentes e tal, tem sanções menores do que no julgamento de improbidade. Então, só para ter a noção, isso se extrai da Constituição, porque a Constituição coloca lá no artigo 37, parágrafo 4º, quais são as espécies de sanções. É só olhar para ver a gravidade delas. Só não tem prisão, mas tem muita coisa ali que é extremamente pesada, não é? Mas, Flávio, até fazendo uma observação. Essa involução do direito administrativo sancionador em comparação ao penal, talvez ela se justifique porque há uma mítica segundo a qual o direito penal ele tutela interesses maiores, ou o risco de uma sanção penal, essa sanção é sempre alguma coisa que traz um gravame mais acentuado. Enquanto isso, no direito administrativo, e aí não é só na questão da discussão da ação de improbidade, não. No direito administrativo, só se perde o emprego. Né? Como se, na verdade, primeiro, no direito penal, a gente tutelasse a vida e a liberdade o tempo inteiro, e não são só esses os valores tutelados no penal. Como se no direito penal a liberdade, então, estivesse em jogo, o que também não é verdade, e não se despreza no direito penal o rol de garantias ao argumento de que ali tem um bem menor ou um bem maior. As garantias são asseguradas sempre. Então, se a gente fizer uma comparação e pensar que eu posso ter uma reprimenda no direito administrativo mais acentuada do que no direito penal, que é isso que você falou, como é que eu posso justificar um tratamento mais amesquinhado das garantias? Isso não tem razão de ser. Mas eu acho que é uma questão temporal também, né? Aprendizado mesmo. O tanto que essa labuta dos penalistas se dá há muito mais tempo. Né? E a gente, então, vai construindo isso tijolo a tijolo. Lembrando o professor Romeu Bacelar aqui, uma das vozes mais importantes na tratativa dessa matéria aí do direito sancionatório também. Mas, enfim, era só para... Perfeita a sua colocação. Eu acho que nós temos que ter a humildade no direito administrativo de reconhecer essa maturidade do direito penal. Sim. E parar com essa preguiça de tentar separar uma coisa quando, às vezes, não tem essa separação tão brutal. Eu não estou dizendo, por exemplo, o princípio da tipicidade no direito penal é diferente do direito administrativo. Não há dúvida. Aquilo que é exceção lá, que é a norma penal em branco, já vira regra aqui, com a incorporação daquilo que está delimitado em regulamentos, em outras leis, etc. Não é? Mas isso não afasta a necessidade da tipicidade em si. Ela só vai ter algumas nuances, mas isso não afasta. A nuance lá no penal tem que estar na reserva legal. Aqui pode ser complementado por regulamento, mas isso não significa afastar a tipicidade como um princípio incidente. Sim. Então, há nuances, mas elas precisam ser bem delimitadas e não simplesmente fragmentadas uma da outra, como se não houvesse esse diálogo, né? Até a gente volta depois ao artigo 11 para falar dessa tipicidade, que afinal de contas, sim. Aí nós vamos chegar lá. O artigo 11 é isso, né? Aliás, não sei se nós vamos chegar lá, que nós já estamos ainda no artigo 2º, dá vontade de falar de primeiro. Não, aí o artigo 1º, depois soltando aqui, ele vai lá no parágrafo 8º para trazer algo da LINDB, né, que, como bem você comentou, dizendo que não configura improbidade aquilo que foi baseado em divergência de interpretação da lei, jurisprudência, ainda que não prevalecente. Gente, as pessoas falaram, agora é só contratar um parecer de advogado, dizendo que aquele caminho é defensável, que está respaldado a picaretagem no serviço público e pode fazer o que quer. Fica difícil de conversar, assim, né? Fica difícil de conversar. Por que é isso? O que é isso? Que pressuposto é esse? Se há mal feito, não vai ser um parecer com isso, não, a não ser que haja uma incompetência dos órgãos de controle para investigar bem feito. Eles podem abrir inquérito, podem ouvir pessoas, podem levantar uma série de elementos que vão aí sim dizer que aquela impressão que se teve pelo fato de ter um parecer numa linha não prevalecente levará aquilo. O que não pode simplesmente eu supor, como por exemplo em ré ipsa, que é outra coisa da jurisprudência que pressupõe
o prejuízo ao erário porque teve uma violação a alguma regra da licitação. Presunção de dano em matéria sancionadora, o penalista tem um AVC. Presumir o negócio para fins de sancionar. E nós aqui nessa loucura. Aí precisou do projeto corrigir isso. E ele corrige quando exige o efetivo dano ao patrimônio. E não meramente essa suposição do in re ipsa. E o professor Luciano Ferraz, inclusive, denunciou isso já há mais tempo. Você não acha que esse artigo 8º é um dos que mais pode estar na mira de uma eventual ou mudança no Senado ou até de um veto, pensando que ele lembra um pouco o veto lá da Lindbe do erro grosseiro? O veto da Lindbe foi equivocado com todas as vênias e eu acho que como pode ser que haja um entendimento diferente desse, né? Não há nada, eu não vejo nada de absurdo em dizer que você não pode, apenas e tão somente pelo fato de que um ato administrativo foi embasado numa jurisprudência não prevalecente, que eu poderia aí ter necessariamente um indicativo, um indício suficiente de improbidade. Se alguém me convencer do contrário, tá beleza. Então, eu sou bem otimista. Imagino que as pessoas mudam. Uma vez o professor Adalto Rebouças, que era meu professor Hamilton Campos, disse: só não muda de ideia hipopótamo e rinoceronte. O resto muda. Então, assim, eu acho que a gente tem a oportunidade de repensar as coisas e não me parece que esse será um obstáculo, não. Tem coisas aqui que já são foco de muita mais braveza aí e inquietação dos órgãos de controle, né? O artigo 2º, ele vem a dizer claramente que os agentes políticos estão inseridos, o que já a jurisprudência já tinha sedimentado, então deixou claro que agente político entra sim, não tem dúvida. O artigo 3º, ele vem para dizer também do ato doloso daquele terceiro que se beneficia, mas esse terceiro, para ser sancionado, ele tem que ter também demonstrado dolo, uma conduta dolosa, no sentido de induzir a prática do ato de improbidade. Então, há essa correção lá, essa coesão do texto, vamos assim dizer, não é? Claro. O artigo 8º também é outra coisa surreal. Só um minutinho. Lá no artigo 3º, parágrafo único lá do artigo 3º, sim, fala dos sócios, cotistas e diretores que não respondem pelo ato de improbidade, etc., salvo se comprovadamente tiver havido participação e benefícios diretos, hipótese em que responderão nos limites da sua participação. Isso também provocou uma repulsa da AJUF, né? Eu não quero saber por quê. Sabe por que criou repulsa? Porque fica mais difícil, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estava... É exatamente essa falácia. Eu fui assessor lá no STJ. A primeira experiência minha na assessoria foi lá. E quando eu cheguei, na minha sala tinham 1000 processos lá. Mandei tirar os armários lá, tudo. Ficou aqueles processos tudo olhando para minha cara. Era físico na época. Exatamente para tentar resolver aquilo e tal. E quando eu fui ver a jurisprudência, a defensiva era: não cabe mandado de segurança porque tem dilação probatória. Quando vê, não era dilação probatória, era prova documental complexa. O problema é que, para decidir, você teria que se debruçar e ler aqueles processos todos. E aí, muitas vezes, não, não pode aqui, não pode ali. Então, às vezes fica mais difícil, porque tem que trabalhar mais, entendeu? É mais difícil mesmo, trabalhar é difícil. Não, e a frase é assim: as alterações propostas pelo PL tornam extremamente difícil a responsabilização de empresas, sócios e mesmo, porque não pode ser fácil penalizar os outros, não. É isso mesmo que eu queria chegar. Que, na verdade, nós não estamos falando de uma reprimenda qualquer. Nós estamos falando de uma reprimenda que é qualificada tanto quanto o ato precisa ser qualificado, né? Então, é alguma coisa extremamente grave de se atribuir a alguém. Num campo de improbidade, tem que ser, assim como no direito penal, difícil efetivamente a conclusão pela prática do ato faltoso. É difícil, né? Mas não pode ser também facilitado de modo a constranger o bom gestor, que fica completamente desorientado dentro da administração pública, né? Sim. O artigo 8º vem com uma nova redação do projeto, da relatoria do deputado Zaratini. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente está sujeito apenas à obrigação de repará-lo, até o limite do valor da herança. Tem isso é de uma obviedade que choca qualquer um. Mas sabe por que está fazendo isso? Porque na lei hoje em vigor permite a transferência de outras sanções, e não apenas essa. Pelo menos o projeto que foi apresentado pela Comissão de Juristas,
permanecia a possibilidade de transferir para além da reparação de dano sanção. Isso viola princípio constitucional. Você não pode transmitir uma sanção de um para o outro. É por isso que é importante aquele parágrafo lá atrás que fala que a gente tem que olhar para os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, porque esse é um que deve ser aplicado. É inacreditável que a lei tenha que falar que você tem que olhar para a Constituição, não é? É inacreditável, com devida vênia, que tenha sido apresentada uma ideia nesse sentido, com todas as vênias, mas é preciso falar. Como é que pode ter sido apresentado um projeto antes que dizia dessa transferência de sanção? Isso é elementar, isso é inconstitucional, mas aqui corrige-se, né? Nesse projeto agora, nesse substitutivo aprovado na Câmara de relatoria do deputado Zaratini. Aí depois vem, o que mais que é interessante? O oitavo. O oitavo é interessante, deixa eu ver aqui, né? que fala esse oitavo. A questão da fusão, da incorporação, Sim. A responsabilidade da sucessora, nos limites lá da obrigação. Exato, exceto nos casos de simulação, ou seja, se tiver uma simulação, se tiver feita fusão, se tiver feita alguma medida desse para encobrir, sim, ok, beleza. Mas você tem um ônus argumentativo de quem denuncia, de quem acusa, de demonstrar. Não é? Agora, aqui é um tratamento diferente daquele que a gente vê na lei anticorrupção, né? Porque na lei anticorrupção se estendem as sanções. Não, na lei anticorrupção nós precisamos fazer outra live para conversar sobre ela, porque aí nós estamos para a manga também, né? Mas é interessante, porque talvez isso até, uma vez que isso seja, de fato, se consolide, pode impactar a avaliação lá na lei anticorrupção, né? Sim, sim. Porque, afinal de contas, os sistemas, é o mesmo sistema punitivo, são peças do mesmo quebra-cabeça, elas têm que andar de maneira harmônica. Sem dúvida. O artigo 9º, que fala, então, já começa a tipificar os atos de improbidade, vem falar, então, da vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, que é o enriquecimento ilícito. E aí ele vê, olha que interessante, constitui ato de improbidade, importando enriquecimento ilícito, oferir mediante prática, tal, no artigo 19, e notadamente. Então, o artigo 9º, ele é ilustrativo. Ele vai aqui ilustrar algumas situações nos seus incisos que configuram enriquecimento ilícito, mas não é exaustivo. E eu já estou antecipando isso por conta da briga do artigo 11. Porque lá no artigo 11, esse projeto retira o notadamente e coloca que taxativamente. E alguns poderiam dizer, mas por que num ficou e no outro estão querendo tirar? É porque uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Enriquecimento ilícito, pela própria noção íncita, há elementos objetivos, concretos a serem demonstrados. Porque o sujeito se enriqueceu, esse dinheiro foi para ele, ou teve uma vantagem. É muito mais fácil você demonstrar isso faticamente, numa instrução. Não é alguma coisa que fica alojada só na sua forma de achar, de olhar o mundo. Como é a noção de princípios. Se eu perguntar aqui o que é moralidade para cada um aqui, eu tenho certeza que eu vou ter uma resposta diferente para cada um. Como é que eu posso imaginar segurança jurídica em matéria sancionadora trabalhando com conceitos tão elásticos? E qual é o mal disso, Flávio? Quem fez mal, que faça mal, que seja punido. O problema é o sujeito achar que tem maldade onde não tem. E punir o inocente. Só que o outro fica só de olho no bandido. Esquece de olhar o bom gestor. Esse é o ponto. Então, aqui o notadamente pode permanecer na minha avaliação e fez corretamente, porque eu tenho, na própria noção de enriquecimento ilícito, isso. A mesma coisa no 10. O 10 também é notadamente. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não sei se as pessoas estão assim com o projeto na mão, e além dessa mudança aí no caput do 9º, a gente tem umas mudanças, algumas mais imperceptíveis em alguns dos incisos do 9º, mas talvez a do inciso 7 seja interessante. Por quê? Porque no inciso 7 fala em razão deles, né? Fala adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, ou em razão deles. Significa dizer que a leitura que se faz do PL é de que ele representa uma certa liberdade maior, a leitura crítica, né? Que o PL, se isso de fato for se traduzir numa mudança da lei, se abre um pouco para, se incentiva um pouco práticas que são consideradas, que devem ser repudiadas. Mas aqui, por exemplo, em todos esses incisos do 9º, uma mudança vernacular aperta o cinto.
ela, na verdade, ela amplia a possibilidade de usar, Sim. de se falar em improbidade. Em todos os três, uma palavrinha aqui ou acolá, não dá para, a gente não tem tempo de olhar Sim. tudo, mas especificamente nesse inciso 7, aqui esse ou em razão deles não existia. Não, e mostra que aperta o cinto, sim. Aperta o cinto. Não é só para se liberalizar, não. Então tem uns apertinhos de cinto. Bom, basta Tem. ver que a questão das sanções lá ao final, elas estão mais apertadas, né? O artigo 10 vem notadamente, mas também, gente, é prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário é dimensionável. Pode ser notadamente, não tem problema, não. Agora, tem um outro detalhe aqui no 10, né? Que ensejo efetivo e comprovadamente. Exato, por conta da presunção, né? O in re ipsa. In re ipsa. Gente, se teve vício no processo licitatório, não significa necessariamente que houve um superfaturamento. Não significa que houve aquilo lá. Então, é preciso, para fins de enquadramento aqui, que haja essa demonstração do efetivo. Mas Flávio quer dizer que se beneficiou e aí não houve o prejuízo efetivo, não tem o que fazer? Tem o que fazer, você tem sanções de outra natureza, de ordem disciplinar, outras normas do regime sancionador, penal, inclusive. Lei anticorrupção. Lei anticorrupção. Você tem outras formas, não precisa ficar sobrepondo de uma forma que ainda flexibilize a insegurança jurídica total. Então, por que não pode fazer um inquérito bem feito na ação civil pública de improbidade e verificar, fazer uma pesquisa de mercado e demonstrar que houve um superfaturamento? Que houve presumir isso? Presumir sem nenhum estudo mínimo? Não, e você pode configurar a improbidade em outro dispositivo, eventualmente CARC 11, né? Pode. É uma questão de alocar em outro dispositivo. Em outro dispositivo. E isso tem impacto, porque a sanção, se tudo for tudo, é nada. Não é? E aqui tem uma reação da AJUF, né? A AJUF diz especificamente sobre esse ponto, que a frustração da livre concorrência em licitação gera dano presumido, porque inviabiliza a escolha da melhor proposta. E, portanto, há um retrocesso aqui. Mas é isso, você pode punir isso por vias alternativas que não a improbidade, né? Sim, e na própria lei de licitações, entre outras todas, não é? Você pode ter as sanções previstas na própria lei de licitações, entre outras todas. Enfim, há outras formas. A gente tem que entender que o regime de improbidade ele é qualificado pelas próprias sanções que ele apresenta, né? Bom, no artigo 11, então, vem a grande polêmica, em que se retira notadamente, e vem a razão exatamente dessa fluidez. Violação a princípios, eu não preciso dizer para ninguém o quão é subjetivo isso, e isso se torna incompatível com o mínimo de segurança jurídica e de tipicidade que deve reger o regime sancionador em qualquer, seja penal ou administrativo. Ainda tem o seguinte, de que princípios nós estamos falando? Porque todo mundo cria um princípio para chamar de seu, né? E agora que estão com a reforma, tem até mais, tem até da fidelidade, do amor próprio, deve ter um monte disso, né? Tem cada coisa maravilhosa. Então, a reforma administrativa, se ela vingar, ela ainda vai inflacionar ainda mais o caput do artigo 37, aí, sem falar no resto, né? E é engraçado que a gente tem que pensar na administração pública, não é lá no âmbito federal, não, gente. O presidente da República e os ministros têm um aparato, a AGU, com um quadro qualificadíssimo, a advocacia pública, é uma estrutura outra. Eu quero ir nos municípios. Essa realidade é que as pessoas não enxergam, né? E ficam, às vezes, imaginando que é tão simples assim. Não é, não é? Bom, aí vem e colocam lá, acrescentam alguns incisos, inclusive a questão do nepotismo passa a figurar, né, especificamente, como improbidade. Só fazer um comentário, antes que a gente chegue no nepotismo, que o nepotismo é interessante. Mas, Flávio, uma coisa que é importante a gente falar também para as pessoas. Houve idas e vindas, né, com essa questão do artigo 11, porque essa é uma alternativa meio intermediária. A gente sai do artigo 11 extremamente aberto. Houve a proposição que até eu defendi através de artigo, de que se eliminasse o artigo 11. Sim. E essa é caminho do meio. Caminho do meio. É uma via supostamente mais equilibrada entre essas duas alternativas mais extremas, né? Sim, exatamente. Então, até seria interessante te ouvir a respeito disso, porque se eu não me falho a memória, você é defensor dessa via intermediária. Você não era defensor da abolição desse artigo? Não, sou defensor da abolição. Você é defensor da abolição? Porque eu acho que violação a princípio não é caracterização em hipótese alguma de improbidade. Agora, se eles querem falar que violação mas desde que nas seguintes hipóteses, e aí preenche o requisito da segurança jurídica, tipicidade, aí tudo bem. Não é bem a violação a princípios que é o tipo, entende?
É a descrição que está no inciso. Sim. Aí tudo bem, vamos debate legislativo. Realmente, nepotismo pode ser considerado, sim, e está aqui colocado e descrito como tal agora. Beleza. Não dá para fazer igual o STJ fez. Em 2019, num precedente maluco, com todas as vezes, num precedente complicado, difícil de entender, que saber se um prefeito cometia ou não ato de improbidade, porque ele nomeou um parente. Mas isso antes da súmula vinculante número 13. Quando esse debate nem tinha chegado ao Supremo. Quando não se tinha, portanto, nenhum dispositivo legal específico, dizendo que não se podia nomear um parente até terceiro grau, em tal lugar, não podia, no cruzamento. Isso era comum no âmbito judiciário, legislativo e tal. Era comum. Essa discussão, quando surge no Supremo, gera tanta polêmica que a Associação de Magistrados vem contra a ideia de nepotismo aí. Uma associação de magistrados, para mostrar como é que a coisa não era tão clara, tão evidente. E o Supremo extrai de uma noção fluida, que é o princípio da moralidade, a vedação até o terceiro grau, né, legitimando que a súmula, que não é lei, colocou lá como uma regra. E aí vem o Superior Tribunal de Justiça, em embargos de divergência, dirimir a grande questão, porque uma turma decidia que não era improbidade, antes da lei, antes da súmula, porque como é que você vai demonstrar o dolo se não tinha nenhum indicativo de que era ilícito? Se o dolo pressupõe a vontade de cometer um ilícito, e sequer a noção de ilícito existia, quanto mais o dolo em relação àquilo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí a turma do STJ disse exatamente isso, a outra não. É tipo retroatividade da lei penal menos benéfica, né? Aí veio e, vencidos alguns valorosos ministros, e sedimentou a tese, não, é improbidade, sim. É improbidade, sim. E na hora que um juiz famoso, que foi ministro da Justiça, tem uma decisão dele cassada pelo Supremo Tribunal Federal, porque é inconstitucional, no vazamento de conversa que não podia, aí apresenta uma reclamação disciplinar contra ele, e entende, não, mas só foi a partir da decisão do Supremo que ficou claro que não podia. Arquive-se. Pau que dá em Chico não dá em Francisco. E olha que eu acho que ele estava correto, tinha que ser absolvido ali naquele ponto, na tese. Mas olha como é que a vida é, não é? Enfim. Aí vamos lá para o outro negócio. Aí tem o inciso 11, que fala do nepotismo, que já acabou resolvendo esse problema. Mas tem outras mudanças no artigo 11. Então, talvez a gente pudesse... eu estou tentando saltar um pouquinho alguma coisa, porque eu acho que o tempo, né? Mas você que manda. Olha bem, aí no inciso 3, no inciso 3, no inciso 4, no inciso 5, a gente tem acréscimos que são interessantes. Diferentemente dos acréscimos lá nos incisos, em alguns dos incisos do artigo 9º, aqui no 11, porque lá no artigo 9º, dá a sensação que eu tenho é que os acréscimos ampliam a possibilidade de punição, porque eles ampliam a própria caracterização do ato como ímprobo. Aqui no 11, se a gente for olhar o 3, o 4, o 5, não sei se os demais, acho que vários outros são assim, mas, por exemplo, está mantida o começo da tipificação, revelar fato ou circunstância de que tem ciência, mas aí vem um final, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou pondo em risco a segurança da sociedade e o Estado. Então, não é mais só revelar ato ou circunstância. Tem também uma qualificadora, que é propiciar o beneficiamento por informação privilegiada ou pôr em risco a segurança da sociedade e do Estado. Há, na minha avaliação, não só uma mexida, que é muito importante, no caput do artigo 11, como também alterações nesses dispositivos que, para os críticos, podem significar uma redução da descrição do que é o ato ímprobo, e, sob uma outra visão, pode significar uma melhor ilustração, melhor esclarecimento do que se quer com isso. Exatamente. Então, você vê isso no 3, no 4... Nesse inciso que você fala, fazendo uma brincadeira, deixa de se criminalizar a mera fofoca. É uma fofoca, um comentário inocente e tal. Poderia, a rigor, do jeito que estava e do jeito que a jurisprudência caminhava. Agora tem que, pelo menos, sofisticar um pouquinho para ver o prejuízo, até onde isso chegou, qual foi a finalidade disso, né? Uhum. No 4, negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua impressibilidade. Também uma qualificadora para essa negativa. Então, na verdade, tem uma série de coisas aí que mostram
ajustes, Algumas uma correções, sanidade, né? eu acho que atende a tipicidade. Uhum. É. Algumas coisas que podem ser vistas para apertar o cinto, outros podem entender que não, fazer algum certo de rigor excessivo, mas, enfim, a ideia é aprimorar e eu acho que aprimorou, na minha avaliação. O outro que eu gostaria de comentar aqui, vamos ver O do aqui que é nepotismo é interessante. muito interessante, Flávio. Eu acho que ele vale uma parada nossa aí para falar desse inciso. Que até porque, então, gente, inclusive é uma inovação, né? Então, são 2 incisos revogados, o 9 e o 10, e 2 incisos incluídos aí. Novos tipos. Novos Exatamente porque agora não basta a violação ao princípio. Agora que eu digo se vingar esse projeto. Não bastará apenas a violação ao princípio. Então, o legislador, se quiser inserir algum outro tipo que não do 9 e 10, terá que alterar a lei de improbidade e incluir hipóteses novas, com devido processo, apresentar, né, legislativo e toda a tipicidade atendida, né, etc. e tal. Então, eles aproveitaram e fizeram isso, por exemplo, nesse tema, que, como eu disse, se entendeu no STJ que Só que no STJ a distorção que me houve é que, no caso lá, se imputou isso a presumir o dolo quando não existia. Né? Então, agora, diante de todo o contexto normativo de agora com essa alteração, aí me parece legítimo imputar improbidade nesse caso. Uhum. Né? Eu acho só que vale a gente falar um pouquinho desse 11 e desse 12, desses 2 tipos de improbidade por violação aos princípios. Por quê? Porque, na verdade, talvez a maior controvérsia do 11 o 11, de alguma forma, se eu confrontar o 11, eu estou falando do 11 do artigo 11, para quem está nos seguindo aí, com a súmula vinculante, a redação da literalidade da súmula é diferente disso aqui. Mas a redação construída pelo próprio Supremo da súmula, ela se casa um pouco com isso. Então, realmente, na literalidade tem um distanciamento. Mas o Supremo depois foi aperfeiçoando a sua própria leitura da súmula. Aquela súmula, na verdade, daquele jeito que está escrito, é uma porcaria, né? Então, é tipo o Supremo reorganizando a súmula. Para você ter ideia de como é que o texto, né, a linguagem é um negócio complicado. Faz, depois não entendem o que fazem, aí depois precisa de interpretar o que fizeram. E aí, nessa temática, fica imputando o dolo quando ninguém está sabendo de nada. Dolo do quê, se ninguém está sabendo o que é? Entendeu? Esse que agora eu acho que a gente avança com essa delimitação do jeito que está aqui. Eu confesso que não fiz essa comparação que você fez, né, para saber distinguir aqui a diferença. Mas, de todo modo, me parece importante estar aqui agora, precisamente e não subjetivamente ou de modo pressuposto que seria, né? Porque aqui tem uma qualificação. Eu nomeei, designei cônjuge, etc., apenas em razão do parentesco. Este dado de que a nomeação ela foi pautada pela relação de parentesco, isso não consta da literalidade da súmula. Então, para fins de improbidade, se não houver inconstitucionalidade nisso e vier a ser aprovado, deve-se demonstrar o que está aqui. Sim. Sem prejuízo de que para outras finalidades, demissão, exoneração, etc. e tal, vale aquilo que está lá no Supremo, em súmula vinculante ou o que for. E olha a letra B desse inciso 11. Então, você nomeou, designou cônjuge, companheiro, parente em linha reta, apenas em razão de parentesco ou afinidade, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Para a função de confiança ou cargo em comissão, sem que nomeado ostente adequada capacitação. Exatamente. Então, na verdade, assim, qual é o problema? O problema é que é um João, uma Maria, um qualquer, que não tem a habilitação necessária, ou capacitação, para usar a terminologia que está aqui, e eu o coloco apenas para que ele, então, eu o presenteio com aquele cargo, com a função. Não é uma questão meritória. Lembrando que, para fins de improbidade, se aprovar esse projeto, o que não significa que seja lícito. Né? Ou seja, não vai precisar de demonstrar essas nuances aqui para se entender que é um ilícito passivo de exoneração. Sim. Agora, resta saber se vai enquadrar como improbidade. Esse é o ponto. Sim, sim. Esse é o ponto. Ninguém está dizendo que virou certo aquilo que é errado. Mas qual a dimensão, qual é a repercussão jurídica que se deve dar. É caso de se enquadrar no regime de improbidade ou não? E mesmo isso também já discutível. Tinha sido... Eu nem tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, mas o fato é importante dizer, isso aqui tem a sua finalidade específica de improbidade. Não significa que possa ser correto ou incorreto em outras esferas, né? Mas até se a gente não... De qualquer forma, é uma discussão bem, bem interessante a respeito disso, porque o que se quer punir é a designação, nomeação injustificável, né? Não é, por outro lado,
impedir a própria coletividade de usufruir de um serviço. Há um problema, Gris. E aquela coisa, né? É engraçado também, né? Considera-se que não é isso nos cargos políticos, né? Eu, por exemplo, prefeito, posso nomear minha irmã para secretária, né? Mas não posso nomeá-la para diretora, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa aprimorar, entender melhor a razão de ser das coisas, porque às vezes parece uma certa contradição, né? Bom, vamos lá, o que mais? Bom, o 12 também, né? Praticar no âmbito da administração pública ato de publicidade, porque é novidade, que contraria o parágrafo 1º do 37, agora vem, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e a personalização dos atos. Quer dizer, porque às vezes o sujeito faz alguma coisa e aquilo foge à compreensão, mas tem que ser inequívoco. É inequívoco enaltecimento. Inequívoco. Não basta ser a cor do partido, é a cor que está lá, que é a cor da campanha. Talvez tenha que ter alguma coisa um pouquinho mais sofisticada para poder demonstrar que é improbidade. Sim. Não sei se não possa ser um ilícito eleitoral. Sim. Eu estou aqui examinando a improbidade. Sim. Esse aqui é o ponto. Né? Que mais? Aí veio só para ter umas coisas interessantes do processo, sabe? E é da justa causa, coisas assim interessantes. Que eu acho acabar com a defesa prévia. Acabou. Eu, particularmente, achava que não deveria acabar. Mas, olhando para cá, se esse projeto vingar e ele for aplicado sem distorções, ok, pode acabar com a defesa prévia. Mas se a jurisprudência teimar em não aplicar a eventual nova lei, aí a defesa prévia era importante, né? Mas, enfim. Embora também, na prática, a defesa prévia não seja, de fato, levada a sério, né? Mas em algumas situações ela ajuda a desfazer várias injustiças, né? Mas aí é porque é a má aplicação dela, né? A má aplicação. Eu não tenho na advocacia essa boa experiência com a defesa prévia, não, Flávio. Acho que eu preciso fazer uma defesa prévia. Você precisa me ensinar, porque as minhas não adiantam nada, rigorosamente nada. Continua, aceita-se a ação e é triste. Vida que segue. Bom, aumentaram as penas, ok. Algumas situações abusivas, a meu juízo, por exemplo, uma multa de 100 vezes a remuneração no caso de violação a princípio. Isso é brincadeira, né? Enfim, graduou um pouquinho, melhorou um pouquinho, muito embora tenha um parágrafo lá na frente que fala que pode dobrar, né? Em caso de uma gravidade excessiva e tal. Tirou a pena mínima até 14 anos, então isso dá margem para o juiz dosar de uma forma mais livre. Enfim, eu acho que ok. Bis in idem, né, Flávio? A questão do bis in idem lá com a lei de corrupção. Pois que é interessante, mas aí entra um tema muito louco, né? Quer dizer, o que é bis in idem, né? Mas é bom que suscita essa provocação. Porque o bis in idem, aí, gente, é tese de doutorado, para tese de doutorado, pós-doutorado, tudo que você pode imaginar. Para mim é um grande imbróglio esse negócio. Porque o mesmo fato gera uma sanção na proteção de dados, uma sanção na improbidade, uma sanção no penal, uma sanção do consumidor, uma sanção a coisa que atrai o Tribunal de Contas. Isso não é bis in idem. Então, o que é bis in idem mesmo? Porque aí fala da independência das instâncias e tal. Então, assim, é um negócio, é um tema que a LINDB tangenciou para dizer, olha, se é o mesmo fato, aplicou várias sanções, considera ela na dosimetria. Já foi um avanço lá no artigo da LINDB. Aqui isso aparece também. Agora, quando usa bis in idem, eu acho que tocou num tema sensível. Vamos ver como é que vão reagir a isso, né? Mas me parece absolutamente correto, porque há uma mesma natureza, estou falando de sanções judiciais, vamos dizer assim, né? Emitidas pelo mesmo órgão, naquela linha de alguém que defende que o bis in idem incidiria nessa situação e não em instâncias diferentes, ou seja, a instância mesma do judiciário. Então, eu entendi a ideia. A qualidade do repúdio é a mesma, porque se eu estou comparando lei anticorrupção e lei de improbidade, eu acho que a natureza do repúdio é a mesma. E só para quem não está entendendo o que nós estamos eventualmente falando, é que se configurar a mesma coisa, se houver uma caracterização do ato como improbidade, e como corrupção à luz da lei anticorrupção, lá do artigo 5º, a PJ responde lá na lei anticorrupção. E a PF, pessoa física, né, gente? Antes que a Polícia Federal, responde aqui na lei de improbidade. Eu adorei a solução, Flávio, porque eu já tinha escrito sobre isso. Não, então, é verdade, é correto. Muito maravilhoso. Eu falei, gente, adorei essa solução. Só estou dizendo que é polêmica que mexe num tema quente, né? Como vários outros temas que foram trabalhados aqui nesse projeto, né?
Que mais que pode falar aqui? Eu queria chegar lá no coisa. A reparação de efeitos de outra instância. Talvez seja interessante. São jurídicos e tal, bisunide. O bisunide que a professora comentou é o parágrafo 7º do artigo 12. Né? Aí vem 13, 14. Claro, uma coisa interessante é a questão da extensão dos efeitos. A empresa condenada por improbidade... Pois é, onde que está isso aqui? Vamos achar isso no texto. O artigo 14, no artigo 16. Primeiro, o artigo 16, parágrafo 2º, fala que o pedido de indisponibilidade será concedido depois da demonstração do perigo de dano. Por que isso? A jurisprudência do STJ dizia que em matéria de improbidade, na cautelar, não precisa de mostrar o perigo do dano, não basta só o fumbum iuris. Aí o Ministério Público fazia aquela denúncia, aparentemente tudo bonitinho, pedia uma liminar de bloqueio, bloqueava lá, ficava 20 anos bloqueado o seu bem, se era absolvido, ele não valia mais nada. Porque não tinha o perigo do dano, não tem que demonstrar. Por quê? Porque não tem. Nem a lei em vigor hoje dizia isso. Isso é uma interpretação da jurisprudência. E uma reação a esse, com a devida venda equívoco, é que vem esse projeto regularizar uma situação como essa. O que mais? Onde está esse trem que você falou aí? Eu anotei. Já que você falou da indisponibilidade, a regra geral de oitiva do réu para fins de decretação de indisponibilidade é interessante. Acho que nós também no artigo 16, parágrafo 2º, né? Que fala após oitiva, mas logo em seguida no parágrafo 3º, excepciona que se isso for prejudicar... Sim, mas a regra geral é ouvir, claro. Interessante. Porque você não pode presumir sacanagem em tudo. O direito não prestigia a presunção da sacanagem, a presunção da má-fé, a presunção do... É isso que as pessoas não entendem. Mas elas só vão entender na hora que for nelas. Porque, em tese, é muito bonito defender essas bandeiras. Né? Mas a questão é saber como é que isso se aplica na prática com responsabilidade. É aquilo que eu digo, gente. Tem que ser duro com quem faz coisa errada, tem que dar poder para quem decide, mas tem que ter responsabilidade também. Que é essa responsabilidade pelo devido processo, por todos esses cuidados, né? Onde que está esse trem que você falou, hein? Aquele negócio lá da desconstrução. A gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né, Flávio? É o trem. Tenta lembrar. Eu vou achar aqui. Artigo 17. Olha que interessante. O artigo 17, gente, a petição inicial deverá observar. Tem que individualizar a conduta do réu, apontar os elementos probatórios mínimos de sua autoria, salvo impossibilidade. Gente, quando fala individualizar a conduta do réu, alguém já viu alguma inicial de improbidade em que o pedido não seja tudo? Isso é correto? Se é um comando constitucional que se direciona a todos, inclusive o Ministério Público, de proporcionalidade e individualização da pena, como é que em toda ação de improbidade, praticamente, eles pedem tudo, todas as condenações? Então, você fala esse cuidado que o próprio órgão acusador deve ter. Mas é claro que isso vai demandar uma argumentação, né, maior, evidente. Né? Gente, isso tudo na petição inicial deverá observar. Será instruída com documentos ou justificação que contém indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo. Por que teve que colocar aqui do dolo? Porque a jurisprudência do STJ diz que elemento subjetivo é na fase de instrução. Não tem que estar lá no começo demonstrando coisa nenhuma, não. Gente, ninguém está dizendo que deva ser demonstração cabal. São indícios suficientes. Isso no direito penal também é muito bem trabalhado há muito tempo, é só olhar lá. Agora, por outro lado, nem indícios, ou seja, uma responsabilização objetiva ou a mera voluntariedade como suficiente para deflagrar uma ação de improbidade que é extremamente pesada para qualquer sujeito que tenha brio. Sim. Este é o ponto. Pesado, inclusive financeiramente, né? Mas você está doido? Quem não tem dinheiro para contratar a professora Cristiana Fotini, e poucos terão, os honorários são elevadíssimos, está fadada a quase que um insucesso. Flávio. Entendeu? Mas é verdade, é caro, gente, advogado. É caro, claro. Aí tá doido. Não é questão psicológica, não. Eu acho que a Lindbe estava certa, foi revogado isso, que tinha advocacia pública para todo mundo, que para algumas categorias para outras não, né? A defesa nisso de improbidade deveria ser a defesa do Estado em favor do agente, foi em função do cargo que ele teve, por que ele tem que contratar advogado? Quando vê o que ele paga de advogado, é o que ele recebeu de vencimentos ao longo do período em que ele estava lá, trabalhou de graça, na verdade, teve que pagar aquilo quando veio absolvido. Mas não, tudo é
tudo é bandido. Então, vamos tratar como bandido. Você sabe que você falou da Lindbe? Eu lembrei da Lindbe aqui no 18, na hora que fala da sentença, da necessidade de o juiz se valer do núcleo da Lindbe, né? Espalhado lá. Indicar os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9 a 11, que não podem ser presumidos. Considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir. Gente, o que é isso? É motivação. Eu falo que toda decisão bem motivada, ninguém mexe nela, gente. Ninguém mexe nela. Um inquérito civil bem feito, com bons indícios, uma boa demonstração cabal, uma instrução bem feita, demonstrou, é pau, não tem jeito, e ninguém muda e vai ser condenado. Só que isso dá um trabalho. Dá um trabalho danado, não dá para, às vezes, maratonar, não dá, às vezes, para estudar para concurso, não dá, às vezes, para fazer uma série de coisas no horário, entendeu? Então, é um negócio complicado, vai ter que ter muito foco, muito debruçar, muita coisa. Esse artigo é riquíssimo, né? Esse artigo 11 é riquíssimo. Mas você está doido. 11 não, 18. Desculpa. O 18, sim, que fala da justa causa, na verdade, né? No final das contas, é disso que se fala. E aí, o que vem a jurisprudência, Cristiano? Que nós já conversamos? Em dúbio pro societar. Outra presunção. Eu presumo dano, eu presumo dolo. Agora eu vou presumir em dúbio, na dúvida, pro sociedade. E o que é pro sociedade? A pro sociedade é a averiguação, mas a averiguação quando você não tem indícios nenhum. Como é que pode ser pro sociedade algo que degrine a dignidade da pessoa humana? Como é que eu posso separar o coletivo do individual nessa perspectiva? Ou seja, o que é público é também o que é individual, muitas vezes. É por isso que é no caso concreto, à luz das nuances do caso. E não um discurso bonito. O privado ou individual é egoístico. O público é o tal coletivo. Será? Eu acho que a gente resolve essas questões na vida, olhando para o fato. E depois para a norma. As pessoas querem solucionar o problema olhando para a norma sem olhar para o fato, que é onde dá trabalho, repito. A Andréia mandou uma frase aqui para nós, que não é só contratar advogado, ele adoece, ele abandona o serviço público. É isso que acontece. A Andréia Soares, colega também do direito administrativo. E só doido se candidata a prefeito, se candidata a um cargo hoje. Só doido. Doido, varrido, precisa ser internado. Professor Flávio e professora Cristiana Fortini, tem uma questão aqui também no chat, da Marilene Carneiro, em que ela pergunta, né, que quando vocês falaram lá dos princípios comuns, né, do direito administrativo, do direito penal, ela pergunta que queria a opinião de vocês acerca de incidirá a retroatividade da nova lei, caso aprovada, nos pontos que sejam mais benéficos? Deveria, não? Conta da Marilene Carneiro. Essa é uma questão muito interessante que está respondida naquele importante parágrafo 4º que eu disse para vocês. Aquele importante parágrafo que falou que se aplica os princípios constitucionais. Sim. Do artigo 1º, né? É ali que está a resposta para muita coisa também. Eu entendo que sim, por óbvio. Olha a gravidade das sanções. Tem precedente do saudoso ministro Teori Zavascki, quando estava no STJ, dizendo que é a mesma coisa da natureza penal, praticamente. Sim. O impacto, inclusive, social é igual. As pessoas, do ponto de vista da leitura que a sociedade faz, é como se fosse um ato tipificado como crime mesmo, né? Então, eu lembro que surgiu uma expressão uma vez, não existe, até muito polêmico, não existe estupro por culpa, lembra? Teve uma discussão sobre essa, uma coisa horrorosa que teria surgido na mídia. Olha, como é que pode ter condenado alguém por estupro culposo? Eu não sei. Eu me lembrei disso agora para dizer, tem algumas palavras que carregam um significado que não são incompatíveis com outros. Então, assim, não tem como eu compatibilizar culpa, erro, com improbidade. Improbidade já é desonesto. Entendeu? Como diz o livro do Pedro de Holanda, existe um direito ao erro, né? O erro, existe um direito ao erro. Logo, existe o direito de ser humano, né? Você não pode imaginar que as pessoas avancem tecnologicamente, que as pessoas repensem políticas públicas. As pessoas erram, as pessoas têm um entendimento, às vezes, de um jeito, de outro. Agora, se isso é feito de uma forma irresponsável, desidiosa, no sentido de reiterada, esse alerta o sujeito faz.
Aí você tem um elemento subjetivo, o dolo, está assumindo risco, inclusive. Aí eu tenho. Mas é esse ônus argumentativo que se passa a exigir. Olha, aquilo que você disse sobre, por exemplo, presunção, no parágrafo 20 também do artigo... Flávio. Do artigo 17. Também fala de presunção, que não pode presumir, porque antes presumia, né? Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Né? É interessante, isso que é muito interessante. Antes, para penalizar, a presunção valia. A presunção o quê? De veracidade daquilo que foi alegado pelo autor. Então, o Ministério Público denuncia alguém, presume-se aquilo, já que o outro não apresentou defesa, presume-se que ele estava certo. Em matéria sancionadora. Né? Mas não presume-se por aí, é matéria de ato administrativo, presume-se verdadeiros os atos administrativos. Mas aí é para quem, né? Para quem que presume-se? São essas presunções que eu acho que precisa ser repensadas hoje, né, no paradigma atual. O que mais que é interessante? Outra questão aqui do chat, gente, aqui, ó, do Rodrigo Soares. Tem prescrição, nossa, tem um monte de coisa. Professores, boa noite. Como veem os impactos da alteração do artigo 11 no direito administrativo sancionador na esfera administrativa? E ele continua na sua pergunta. Poderia haver aplicação retroativa da nova legislação? Isso eu acho que já foi colocado, né? Já foi respondida. A segunda colocada já foi colocada. Mas a primeira pergunta é interessante. Olha a primeira pergunta como é interessante. Pelo menos o que eu interpretei da pergunta. Veja bem, o artigo 11, ele cuida de tipificar o que é violação a princípios. E a gente pode, se a gente sair desse âmbito da improbidade e a gente for discutir a atividade sancionatória, a função sancionatória da administração pública em outro viés, na relação, por exemplo, estatutária, talvez o que ele... Eu não sei se ele queria chegar aí onde eu estou chegando, mas será que essa necessidade de tipificação, de aprimoramento da tipificação, não vai impactar também positivamente numa necessidade de uma melhor tipificação das infrações lá nos estatutos? Porque os estatutos, cabe tudo no estatuto, né? Nos estatutos, geralmente, se tem tudo. Então, será que esse efeito repristinatório não vai acontecer? Não vai reverberar? Da gente começar a ler também esses estatutos e exigir um grau de tipicidade que pode não ser do penal, mas também que precisa ser mais evoluída para que o sujeito saiba o que ele não pode fazer. Porque às vezes o sujeito olha aquele negócio e ele não entende o que ele não pode fazer. É tão aberto que ele não entende. Eu acho que isso vai reverberar dessa forma que você está falando, mas lembrando que muitas vezes o conceito fluido ele não tem como ser diferente. Ele é usado nos estatutos mesmo. Né? Quando você fala lisura e tal. Só que aí o que vai se exigir eu tenho que olhar na lei quais são as competências daquele cargo. Uhum. Eu tenho que ver o que é exigível daquela categoria de cargo, daquela situação ali. Aí eu posso falar o seguinte, ela tinha condição de saber que ela não podia fazer isso e aquilo à luz daquilo que rege especificamente a profissão dela, a atividade dela. Né? Por exemplo, num gabinete de ministros lá do STJ, no Supremo, alguns ministros autorizam o assessor a despachar com advogados, outros não. Isso está na lei? Não está na lei. Isso está em ordem verbal. Um ou outro sai uma portaria. Isso deixa de ser passível de alguma advertência em termos de sanção? Pode ter. E olha que foi verbal. A infração, a delimitação do que pode, no poder hierárquico. Então, ou você vai pretender que tem um projeto de lei para dizer como é que cada gabinete vai funcionar em termos do que pode e não pode um assessor fazer. Então, é lógico, na relação de especial sujeição, existe uma tratativa um pouco diferente que mitiga o princípio da reserva legal, mas, a meu juízo, não dispensa a tipicidade. E outra coisa, o dispositivo pode, pelo menos, sinalizar o que ele pretende, uns tais como, né? Ilustram, eles não esgotam, mas eles ilustram o que quer que se quer. Porque o que a gente percebe, talvez a advocacia seja uma grande sala de aula para isso, é que, e saindo até um pouco da improbidade, através da provocação do Rodrigo, é que as pessoas às vezes erram, e aí não é o direito ao erro, e se veem lá passíveis de uma sanção, porque não compreenderam exatamente qual era o dever de conduta que dela se esperava, né? E, portanto, isso também é importante, a segurança jurídica, e mais do que segurança jurídica, é evitar aquele
prejuízo ao interesse público. Se é isso que se quer, então vamos ser pedagógicos na construção das normas e explicar o que se quer, né? Sim. Eu acho que é importante também, só para finalizar, comentar sobre o inquérito. O inquérito agora tem um prazo de 180 dias, prorrogável por igual período. A prescrição, mas volta a contar depois desse período. Há uma prescrição intercorrente, que acaba por fazer de 4 em 4 anos em cada fase, né? Está lá os marcos temporais que se coloca, que eu acho interessante, porque a pessoa fica aí. Olha, a questão do inquérito é tão absurda, que às vezes o inquérito fica parado por anos. E aquele agente político fica naquela situação. O promotor da cidade tem ele na mão. Que basta ajuizar uma ação de improbidade ali, que já causa um alvoroço danado, um impacto político enorme. Então, assim, isso intimida quem? Um sujeito que tenha mínima sanidade para entender o seguinte: eu não vou ser candidato a prefeito, eu não sou doido. Eu tenho família, eu tenho sossego, eu tenho que dormir. Eu nasci para ser feliz. Eu não nasci para ficar também dando uma de santo, não, no sentido de ter que doar minha vida inteira para molação dos outros. Entendeu? Então, um sujeito que não tem essa clareza... Então, ou a gente ajuda, pavimenta para esse tipo de pessoa voltar para a política, ou a gente só vai ter um mau político mesmo, que é o sujeito que não tem nada a perder. Aí é isso mesmo? Então que vai. Entendeu? Então, é isso que eu estou querendo dizer, longe de mim, pelo menos, dizer que eu estou querendo que o ilícito não seja apenado de jeito nenhum. Eu só acho que a gente, aliás, para a advocacia, e eu fecho aqui, se me permitem, só fazer esse pequeno comentário, é que para a advocacia não tem nada melhor do que a lei de improbidade do jeito que está. Não tem nada melhor do que o artigo 11 do jeito que está. O que eu tenho de cliente por conta desse artigo 11, se pudesse, eu comprava um presente, mas não pode, carente de corrupção não deixa, eu mandava para todos os membros do Ministério Público um presente de agradecimento. Porque é uma maravilha o que eles fazem para a advocacia. Eles geram trabalho para a gente constantemente. Eu estou dando um tiro no pé, inclusive, nesse sentido meramente econômico, financeiro. É óbvio, porque dá mais de ajuizamento de um monte de coisa. Um monte de coisa. E isso gera demanda, trabalho. Mas a questão, evidentemente, não é essa. E o propósito nosso, evidentemente, é tentar aprimorar pelas experiências desses 28 anos aí de vigência da lei de improbidade. Né? Sim. Professora Luciana. Gostaria, primeiro, antes de fazer o encerramento, e antes de agradecê-los mais uma vez, né, pela participação, perguntar se, professora Cristiana, professor Flávio, se vocês querem fazer alguma consideração final. Da minha parte, só agradecer mesmo, dizer da alegria de estar aqui, de estar com a professora Cristiana, ver que esse debate é instigante, é gostoso de bater esse papo com vocês, a gente aprende, e peço desculpa se me empolguei muito, mas eu sou assim mesmo, né? Eu acabo me entusiasmando, mas eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês e estou sempre à disposição, tá? Muito obrigado. Eu também, professora, só quero agradecer. Eu acho que cada vez que a gente lê a leitura complementar, às vezes não exatamente idêntica, sempre traz um novo olhar. Portanto, eu só agradecer o pessoal também que nos acompanhou, né? Nossos colegas professores e outras pessoas interessadas aqui, agradecer o fato de terem dialogado com a gente através do chat, sobretudo. Pois é, então eu agradeço, né, mais uma vez, né, as ilustres presenças, né, da professora Cristiana Fortini, professor Flávio Unes. Pode empolgar mesmo, viu, professor? O senhor está aí, né, no dia a dia aí, com esse projeto de lei aí, como disse muito bem a Cristiana Fortini, mas é sempre um prazer também ouvi-lo, né? Cris, muito obrigada também pela sua participação, e eu ressalto que foram muitas as reflexões aqui trazidas, e tenho certeza que todos nós que tivemos o privilégio de ouvi-los, né, essa questão da violação dos direitos, a questão da interseção entre o direito administrativo e o direito penal, enfim, pelas questões, eu também agradeço aqui aos que participaram no chat, mandando as questões, e queria falar para vocês também que nós estamos com uma audiência em várias cidades de Minas Gerais, né, os nossos alunos lá da pós-graduação do Tribunal de Contas, meus ilustres colegas do Tribunal de Contas, né, que é o professor Pedro Henrique Azevedo, também a doutora Leila Renault, a doutora Luciana Minicucci, que estão aqui conosco. Um abraço para todos eles, então. E também queria agradecer, né, a ilustre presença aí da Cristiana Stroppa, que sempre
está conosco aqui, sempre nos prestigia, ela que é também uma craque do direito administrativo. Eu estou pensando, viu, professora, a senhora vai ser a próxima a ser aqui também, se permitir, né, no convite, oportunamente eu vou entrar em contato aí, e agradecendo muito mesmo a sua audiência, né, que muito envaidece aqui o INDA com a sua presença, e agradecer a todos que estão conosco e dizer que acho que estamos cumprindo a missão do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, que é levar esses debates, essas reflexões, esses temas tão importantes e que geram tantas dúvidas, né? Nós tivemos aí nesse debate muitas dúvidas a respeito desse projeto de lei e que interessa a todos nós, principalmente a nós, agentes públicos. Então, foi uma honra tê-los aqui, professores Flávio, professora Cristiana Fortini, mais uma vez, muito obrigada. E queria também registrar aqui a presença da doutora Maria Fernanda Pires de Carvalho, né, que é também membro do Instituto Mineiro do Direito Administrativo. Então, muito obrigada a todos. Continuem nos prestigiando aí nas redes, né, no Facebook, no LinkedIn, e a próxima live, oportunamente, será divulgada em nossas redes sociais. E, repito, todas as 6 lives que já foram realizadas pelo Instituto estão à disposição de vocês, estão todas gravadas e que vocês podem revisitar quando quiserem. Então, muito obrigada, boa noite a todos e até uma próxima. E muito obrigada mesmo. Um beijo para todos.